Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios 28, versículo de número 6. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6 nessa noite. Amém? Quantos estão sentindo a presença do Abba aqui nessa noite? Tá tão bom, né, irmãos? Hoje pela manhã nós tivemos o café de pastores. Foi uma bênção de Deus, foi um mover do Espírito Santo. E hoje à noite também está maravilhoso, não vai ser diferente. Amém? Provérbios 28, versículo de número 6. Se tiver alguém aí que não tem uma Bíblia, você convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguém sem Bíblia perto de você. Nós vamos ler o versículo de número 6, Provérbios 28. Diz assim: melhor é o pobre... Vou de novo, tá? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Amém? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Amém? Eu quero falar sobre integridade nessa noite. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Fique à vontade, ministra o nosso espírito. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Leva toda a mente, todo o coração cativo à tua presença. Nos alimenta, Senhor, da tua palavra. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido. Na verdade, eu quero continuar a mensagem. Amém? Que eu estive ministrando hoje pela manhã, eu quero continuar no mesmo veio, não é a mesma pregação, mas é o mesmo sentido e propósito literário. Eu quero falar sobre integridade. A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro. E no dicionário, caráter significa não faltar nada. Não ter falta de nenhuma parte. Ou seja, retidão, honradez, vem de pureza. Pureza intacta. Integridade tem a ver com uma pessoa completa. Naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é amável. E nós sabemos que para alcançar a verdadeira integridade, nós precisamos de Deus. Nós não somos capazes por nós mesmos. O apóstolo Paulo disse: eu quero bem, mas o mal habita em mim. Nenhum ser humano por si só pode ser íntegro, pode ser inteiro. Nós fomos criados com a necessidade de ter Deus. Deus nos completa e nos torna o nosso ser inteiro. Por isso que todas as pessoas procuram uma religião. Até o ateu, né? Que se diz ateu, na hora do aperto mesmo, na hora da adversidade mesmo, o ateu clama por Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor existe, é agora, eu quero ver. Porque eu estou precisando. Porque lá no fundo, porque lá no coração desse homem, desse ser humano, ele tem a necessidade de ser completo por Deus. Nós temos essa necessidade de ser completos por Deus. E enquanto nós não tivermos esse encontro genuíno com o Rei da Glória, e não vivermos essa transformação, essa metanoia, essa mudança, nós não vamos experimentar essa vida abundante, uma vida de integridade. Hoje nós vivemos num tempo, e eu acredito que todos os tempos se formaram pela transferência daquilo que se estava vivendo no seu tempo.
Por exemplo, eu lembro-me da igreja, quando era proibido assistir televisão, quando a igreja proibia as pessoas de assistir televisão, ou até mesmo de usar certas roupas, e muitos de nós dizemos, isso é religiosidade. Nós entendemos realmente que é religiosidade, mas se nós formos olhar com outros olhos e começar a tentar entender por que os nossos irmãos, os nossos antepassados, viveram numa época totalmente diferente e cultural, totalmente diferente da cultura que nós estamos vivendo hoje, do tempo que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, eles só queriam guardar o nosso coração, só queriam preservar você, de não se perder com aquilo que não era importante, que muitas das vezes roubava o nosso lugar em Deus, o nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus. Então muitos de nós julgamos muitas situações, mas quando na verdade a igreja só estava preocupada em proteger a igreja do mal, proteger a igreja do mundo. O mundo jaz o maligno. Então nós aprendemos com tudo que nós assistimos, nós aprendemos com tudo que nós convivemos. Vai se tornando como uma cultura. O pecado tem se instalado na sociedade e muitas vezes tem se tornado uma coisa natural. Porque tem se feito parte da cultura dos nossos dias. Todo mundo faz. É normal. Acontece com todo mundo. É normal, vai acontecer também comigo. Se acontecer comigo, é normal, porque acontece com todo mundo. E nós vamos tornando natural aquilo que não deveria ser para nós. E aí eu preciso vir aqui pregar para você o Evangelho do Senhor Jesus e te chamar de volta ao arrependimento, à mudança de pensamento, à mudança de obras e de caminhos, para voltar à integridade de Deus. A integridade de Deus muitas vezes não é a nossa integridade. Ser inteiro, você só pode ser inteiro em Deus. Aquilo que muitas vezes você diz que é a sua justiça, não é a justiça de Deus. Aquilo que muitas vezes você diz que é a sua verdade, não é a verdade de Deus. Por isso, irmãos, integridade tem a ver com algo que você só pode ter através de Deus na sua vida. Através da influência de Deus, através dos princípios de Deus. Através dos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso o salmista escreveu no Salmo 25, versículo 20, ele disse: guarda a minha alma, livra-me, não me deixa confundido, portanto confio em ti. Guarda-me a integridade e a retidão, enquanto espero em ti. Sabe, queridos, essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me guarda na integridade. Todos os dias da minha vida, me ensina a ser um homem justo. Me ensina a ser uma pessoa reta nos teus caminhos. Irmão, quando Deus pede uma prova de amor, não é para Ele saber, porque Deus já sabe. Mas é para você saber o quanto você ama Deus. Porque quem não sabe o limite do nosso amor somos nós, e por isso muitas vezes somos provados por Deus. Deus pede uma prova de amor, para que você se conheça, para que você veja os seus limites. Daniel 11:32 diz que se o povo que conhece a Deus, ele será forte e ele fará proezas. O povo que conhece a Deus. E conhecer, aqui na palavra conhecer no hebraico, vem da palavra yadar, que significa intimidade. Conhecer intimamente é como conhecer no coito, no relacionamento íntimo. Conhecer a Deus é transpor o véu do desconhecido, é conhecer como que tocando, sentindo, apalpando.
Nós precisamos conhecer o Senhor mais profundamente. Se queremos ser um povo forte, fazer proeza, ser a diferença nessa geração. Irmão, sabe quando você está pronto para a obra de Deus? Você só está pronto quando você caminha a segunda milha. Quando você apanha de um lado e oferece o outro lado. Quando já não tem mais orgulho. Nós nunca vamos cumprir as proezas, nunca vamos viver o inefável, o sobrenatural, se não estivermos dispostos a matar o nosso eu. Proeza significa atos de coragem, atitudes impressionantes. O povo que conhece a Deus fará proeza, terão atitudes impressionantes, atitudes de coragem. Aleluia. E eu sei que isso não é fácil. Eu ministrei hoje aqui pela manhã. Nós somos seres humanos. Eu sei que muitas vezes o que nós falamos, nós não estamos vivendo o que nós estamos falando. Todos nós temos uma coisa chamada hipocrisia. E é ela que precisa desaparecer da sua vida. É ela que você precisa matar, assassinar da sua vida. Quando nós vamos descobrindo a nossa hipocrisia, nós estamos começando a viver um avivamento. É aqui que nós começamos a viver uma transformação genuína de Jesus em nós. Quando nós vamos descobrindo quem nós realmente somos, em fraquezas, em imperfeições, porque ninguém é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Tenho muito que aprender ainda no Senhor. E o entendimento disso facilita Deus. Porque a luta de Deus é tratar você, a luta de Deus é moldar você à sua imagem e semelhança. O trabalho de Deus, irmãos, o que Deus tem de trabalho é nos moldar internamente. Esse é o trabalho de Deus. Não é o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Quando você se converteu, ele já te deu um demônio derrotado, um demônio vencido, que não tem poder, ele só dá ideia, ele só tenta influenciar os fracos. A luta de Deus de verdade é mudar você por dentro, é mudar seu caráter, é mudar sua mente, é mudar seu pensamento. Tudo acontece na mente. Você pensa, você faz. Convicções. Irmão, a falta que nós temos no nosso tempo é falta de fé. Uma pessoa que está no pecado, o problema dela não é a prostituição. O problema dela não é a masturbação. O problema dela não é a mentira, o problema dela é a falta de fé, é a falta de convicção na palavra, na verdade de Deus. Porque quando você tem convicção da ideia de Deus, então aquilo que Deus repudia, automaticamente você repudia. Você também não deseja, você também não quer. Então o nosso problema é falta de convicção, falta de encontro com Deus. Porque quando existir essa convicção, você se torna aquilo que você acredita. Você é aquilo que você pensa, aquilo que você tem convicção é o que você se torna. Outro dia até usei como exemplo. Por exemplo, eu tive por base na minha vida mudar a minha alimentação, comer coisas saudáveis, para cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. E você estudando as coisas que fazem mal para a nossa saúde, que atrapalham o nosso desenvolvimento,
Irmão, antigamente eu comia um lanche do McDonald's de boa. Hoje eu olho para um lanche do McDonald's, eu olho aquele hambúrguer todo oleoso, eu digo, credo, eca. Porque a minha mente disse para o meu organismo que não é bom, eu perdi a vontade. A mente é uma coisa fantástica. É aquilo que você acredita, passa a fazer parte da sua vida. Sabe, querido, o nosso problema é a nossa falta de convicção. Aquilo que você acredita vai definir você. Até um exemplo. Estou fazendo propaganda contra o McDonald's, né? Estou usando como exemplo uma coisa tão simples que eu vi acontecer na minha vida. Você está entendendo? E às vezes a gente come aquelas comidas integral. Eu falo, nossa, que delícia, que gostoso. É melhor que a outra. Você acredita que é melhor que a outra? É mais gostoso. A sua mente disse isso para o seu corpo. A convicção, a ideia que você tem daquilo que te faz bem, daquilo que é bom para você, daquilo que define o seu destino, é o que muda você. É o que muda a sua vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde estão surgindo muitas pessoas com uma tendência homossexual. E a igreja quando fala do assunto homossexual, elas olham para o homossexual como se ele fosse uma aberração. Dizem, não, ele é um perigo para a igreja, misericórdia, é do diabo. Mas a homossexualidade é um pecado tão normal quanto o adultério, quanto a fornicação. Um cara que é casado, olhar para outra mulher, ele também está em pecado. Quanto à masturbação, é pecado. Pecado é pecado. Você coloca tudo numa caixinha só, é a mesma, é da farinha da mesma farofa. Não existe diferença de pecados. E como é que se vence o pecado, pastor Fabiano? Não adianta eu dizer para você, é do diabo, você vai para o inferno, se você continuar fazendo o que você está fazendo. Não adianta. Essa pessoa não vai mudar de vida. Esse ser humano não vai deixar de ser homossexual por causa disso. Esse cara não vai parar de se masturbar por causa disso. O que nós temos que plantar nas pessoas são convicções sobre o reino de Deus, a verdadeira conversão, a conversão genuína muda esta pessoa. É a base onde ela pode acreditar e dizer, eu creio em Deus. Em algum lugar eu tenho que renunciar à minha própria vida. E todos nós temos que renunciar à nossa própria vida. O hétero não é diferente do homossexual. Ele também tem que renunciar pecados na sua vida. Então, meu irmão, ninguém aqui é diferente de ninguém. Eu tenho que renunciar. E quando eu renuncio? Quando eu tenho uma convicção. Quando eu tenho uma certeza dos propósitos de Deus para a minha vida, isso me move. Transforma a minha maneira de pensar e eu começo a repudiar tudo aquilo que Deus reprova, tudo aquilo que Deus não se agrada, eu começo a repudiar isso. Acontece aqui, e eu vou dizer uma coisa, o diabo sabe disso. E aí nós vamos voltar lá nos nossos irmãos do passado que proibiram a televisão. Você liga a televisão num seriado, o diabo está lá, mostrando, tornando natural o homossexualismo, tornando natural o adultério, tornando natural a mentira, tornando natural o engano. É na novela, é no cinema, é na TV, é no seriado.
são em filmes, em todos os lugares. Você liga a televisão, ele está tornando natural, porque aonde você assiste, o que você visualiza, o que você vê, tudo aquilo que você está vendo, está ali explícito, para que você torne natural a prática, a vivência. Aí uma criança, que agora tem até desenho, com promiscuidade. Aí uma criança, nessa fase da adolescência, vai desenvolver o seu primeiro relacionamento sentimental com uma pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque para ela se tornou natural. Ela viu na televisão, ela assistiu isso dentro da própria casa, com familiares, com parentes, nas ruas. É normal, se é normal eu vou experimentar. Essa é a arma de Satanás, tornar natural tudo o que é pecado, tornar natural tudo o que é desonesto, tudo que desagrada a Deus, tudo que corrompe a imagem de Deus. Porque quanto menos integridade, quanto menos você se parecer com Deus, é assim que o diabo tenta envergonhar a criação de Deus. Mudar a criação de Deus, deformar a criação de Deus. Eu não vim aqui pregar para homossexuais, não, eu vim pregar para você, crente, irmão, que não é diferente de qualquer ser humano pecaminoso. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos vermos, nos assistirmos, ver a hipocrisia que há em nós, ver a mentira que há em nós, ver o engodo que há em nós, o egoísmo que há em nós, o individualismo que há em nós. Olha só o que aconteceu com Abraão, gente. Abraão, Gênesis 20. Abraão, esse cara aqui era o pai da fé. Gênesis 20, versículo 1 diz assim: Abraão partiu da terra de Sul, habitou em Gades de Sur, peregrinou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, mentiu. Enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei que na sua sinceridade e no seu coração fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Irmão, isso aqui é fantástico. Não, vem comigo. Abraão, pai da fé, vou trazer para os nossos dias. Evangélico, crente, vaso. Ele vai peregrinar em Gerar, terra dos filisteus. Presta atenção. Nação ímpia. Mas na nação ímpia havia um rei justo. Abimeleque era íntegro. Ele não era crente, mas era íntegro. Por isso que eu falo, Deus não é Deus dos crentes. Deus é Deus de toda a terra. Quem sou eu para dizer que só vai os evangélicos para o céu, irmão? Quem sou eu para dizer isso? Vai quem tiver com Deus. Não existe religião. A palavra religião vem do termo religare, tornar a ligar. Deus não quer ligar nada, irmão. Deus não faz gambiarra. Religare é emenda, é gambiarra. Religião é nada mais, nada menos do que emenda, gambiarra. Deus não faz gambiarra. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele permeia em nossos corações. Não tem emenda. Por isso,
Isso aqui é fantástico. Deus pega o ímpio, fala com ele em sonhos. Olha, a mulher que tu tomaste tem marido. Abraão temia que fosse morto por causa da sua mulher, porque ela era formosa. Eles estavam passando fome. Houve uma fome sobre a terra. Ele precisou ir até Gerar para sobreviver. E a estratégia dele foi essa: dizer que a sua mulher é sua irmã, para que não matassem ele por causa da sua mulher. Abraão não sabia que aquele rei era justo, que aquele rei era íntegro diante de Deus. E Deus fala com aquele rei e desmascara Abraão na sua mentira. Irmãos, Abraão mentiu. Abraão enganou Abimeleque. E se você voltar um pouco atrás, lá em Gênesis 12, precisamente no versículo 10, Abraão já havia feito isso outro dia. Quando ele passou necessidade, foi para o Egito, quando houve fome na terra. E ele mentiu para Faraó. Segundo alguns historiadores, eles ficaram por 7 anos no Egito. E por 7 anos que ficaram no Egito, a mulher de Abraão se tornou mulher de Faraó. Em outras palavras, dormia com Faraó. E por causa disso, Deus feriu o Egito com pragas. Abraão pensou: eu fiz uma vez, deu certo, vou fazer de novo. Irmãos, nós não precisamos dar um jeitinho para Deus. Você só precisa ser íntegro. Você não precisa dar uma mãozinha para que as coisas aconteçam na sua vida. Nós só precisamos de integridade para fazer a coisa certa. Eclesiastes 12:10 diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu com retidão palavras de verdades. As palavras dos sábios são como aguilhões, são como os pregos bem fixados pelos mestres nas assembleias, que foram dadas pelo único pastor. Quem é o único pastor? Quem é o único pastor? João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O pregador procurou palavras agradáveis, então ele escreveu com retidão as verdades. As palavras são como aguilhões, como pregos bem fixados, e foram dadas pelo bom pastor, o único pastor. Irmão, confiar em Deus é continuar obedecendo, ainda que a situação seja impossível. É continuar obedecendo, mesmo que haja as impossibilidades no seu caminho. Em relacionamentos, as pessoas querem ver uma nas outras alguma coisa, é ou não é? Você olha para outra pessoa, você quer que ela seja perfeita com você. Na maioria das vezes, em todos os ambientes de relacionamento, nós cobramos as outras pessoas. Isso acontece no casamento, no namoro, no noivado e até mesmo em volta de amigos. Chega uma hora que você cobra do seu amigo, você diz: aquele amigo deveria ser assim, assim, assim comigo. Poxa vida, já fiz tanto por ele. Nós estamos sempre cobrando da outra pessoa, sempre vendo em alguém, esperando de alguém alguma coisa. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que você não vê nas pessoas, o que você não vê, é o que deve alavancar para uma vida com Deus. Nós devemos ter fé nas pessoas, ter esperança nas pessoas. Não podemos julgar as pessoas pela última atitude, porque senão nós estaríamos julgando por vista. 2 Coríntios 5:7 diz: porque nós andamos por fé e não por vista. Não é porque eu vi alguém errar, que aquele cara vai ser errado a vida inteira.
Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Não é porque eu vi alguém falhar que aquele cara vai ser falho, não presta mais. Eu tenho que ter fé nas pessoas. Que as pessoas que vivem por vistas, elas não suportam nenhum relacionamento. Tem amigos temporários, relacionamentos temporários, porque a cada erro, a cada falha que você assiste na outra pessoa, você vai desistindo dela, vai desistindo deste relacionamento. Você não vive por fé, você vive por vista. E nós precisamos acreditar na mudança das pessoas. Irmãos, isso é pregar o Evangelho. Acreditar nas pessoas faz parte da integridade do Evangelho de Cristo. Uma pessoa íntegra sempre vai procurar no outro, no mesmo modo que ela se vê no coração dela. Você sabia que para você julgar os outros, você julga por aquilo que você é? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será abençoado. Se os teus olhos forem maus, então todo o seu corpo estará em trevas. Não é isso que a Bíblia diz? A maioria das pessoas que fala mal dos outros, é ela que precisa de cura. É ela que precisa de ajuda. Porque a base para você julgar uma pessoa é você. A base para você apontar o dedo é você. Por isso Mateus 7,1 diz: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. E à medida que você julga, você é julgado. À medida que você perdoa, você também será perdoado. E à medida que você ama, você também será amado. Você está entendendo? Você percebeu que acontece em você? Acontece em você. E depois de acontecer em você, flui através de você. Você é fruto do que você realmente é, irmão. Gálatas 6,7 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso não erreis. Os seus erros farão parte da sua colheita. Você vai colher resultados dos acertos ou dos erros. Porque quem semeia na sua carne, a Bíblia diz, na carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não havemos desfalecido. Vou repetir essa parte: não nos cansemos de fazer o bem, porque você vai colher. Então, quando temos tempo, façamos o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Irmão, Abimeleque não era crente, mas Deus viu integridade nele. Nenhum dom, nenhum talento pode substituir a integridade de uma pessoa. Não adianta você saber pregar, cantar, falar bonito, se você não tem integridade. Não adianta você vestir uma roupinha de crente, gravata, terninho, se você não tem integridade. É a integridade que revela o Cristo em você. A integridade é o veículo que nos leva no coração de Deus. Abraão era para ser o exemplo aqui. Agora preste atenção. No primeiro erro Deus corrige. Corrige ou não corrige? Deus corrigiu. Mas quando você já sabe, irmão, Deus só avisa. E avisa que você vai colher. Hebreus 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não existe mais sacrifícios pelos pecados.
Eu vou repetir. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não existe mais sacrifício pelos pecados. Tem gente que põe a culpa no diabo. Mas o diabo só dá ideia, quem faz é você. O diabo disse para Eva: come do fruto proibido. Se você comer, você vai ter o conhecimento de Deus. Ela gostou da ideia, foi e comeu. Deus corrigiu Davi quando ele pecou contra Urias. Irmão, a integridade não é Deus que forma em você. Você decide ser íntegro ou não. Você decide. As coisas que eu não sei, Deus vem e me ensina, Ele me explica, Ele me corrige. Mas o que eu já sei, Deus não vai me corrigir mais. Eu sei o que é justo, eu sei o que é honesto, eu tenho que me comportar assim. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você sabe, irmão, que aquele caminho é um caminho de pecado, então não volte mais lá. Não existem desculpas para a integridade. Pois quem não dá resultados, dá o quê? Quem não acontece, faz o quê? Quem não dá resultado, dá desculpa. Ah, por causa disso, eu sou assim. Não, você conhece o caminho. Se você sabe, você é responsável. Por isso eu não posso ficar pregando fantasia para você, mimimi. A gente tem que ensinar a verdade de Cristo para as pessoas, para que elas sejam munidas de responsabilidades. Ao ponto que você entende, você se torna responsável por aquilo que você entende. Você está entendendo, irmãos? Saul era assim, ele vivia dando desculpa para os seus pecados. E aí eu pergunto para você, quem pecou mais? Davi ou Saul? Davi. Quando Deus dizia para Davi: Davi, você pecou, Davi. Ele dizia: é verdade, Senhor, eu pequei. Ele caía com o rosto em terra, rasgava suas vestes, chorava e dizia: eu sou um miserável. Eu pequei, é verdade. Quer saber? Quem tem medo da verdade jamais poderá conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você não assumir a verdade, você nunca será liberto. Você é liberto pela verdade, ainda que seja uma verdade ruim. Ainda que seja para dizer: eu não presto, essa é a verdade. Eu sou um mentiroso, essa é a verdade. Meu pecado é esse, essa é a verdade. Quando você tem um encontro com a verdade, ponto. Cara, você é liberto. Mas enquanto você fica escondendo, enganando, ocultando, você continua escravo do engano, da ilusão, da mentira que você mesmo criou na sua cabeça. Porque você passa a vida inteira tentando se esconder, quando Deus na verdade quer que você se exponha. Eu quero ser íntegro, eu quero ser real, eu quero ser inteiro. E para mim ser inteiro, eu vou ter que pegar as áreas defasadas da minha vida, e eu vou ter que expor isso, eu vou ter que mexer em áreas emocionais. Talvez pessoas aqui vão precisar mexer em áreas sentimentais, do passado, traumas da infância, para mudar você. É verdade, eu faço isso por causa do trauma do passado, eu sei. Eu sou assim porque eu sofri muito com aquilo outro. Eu sei, por isso que muitos de nós vamos ter que voltar lá no passado e remir algumas áreas da nossa vida, reeducar o nosso conceito, a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver.
ser curado no coração, ser curado nos sentimentos, para voltar a acreditar da maneira pura. Uma mãe que foi abandonada pelo marido, quando tem a filha, diz assim: olha, minha filha, nunca case, homem não presta. Porque ela teve uma experiência ruim, ela dá um conselho ruim. É isso que você transfere: frustração, dor, quando você não é curado. Uma imagem errada da vida, ruim da vida. Nós precisamos restaurar o padrão. Se a minha mãe, se o meu pai não teve um bom exemplo, eu vou construir um bom exemplo de integridade de família. E os meus filhos vão colher do que eu não pude colher dos meus pais. Ponto. Isso é ter convicção, é acreditar. E dentro da convicção você restaura valores, você restaura princípios. Dentro da convicção você olha para quem você pensa, que é, e diz: eu não sou mais esse cara, eu não quero mais ser assim. E aí você muda a ideia que você tem sobre você mesmo. Parte do ponto de convicção, parte do ponto de certeza. Por isso que o nosso culto a Deus tem que ser racional, inteligente. Porque a transformação de nós mesmos acontece pela mente, pelo pensamento. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente. Sobre a opinião que você tem sobre a vida, a opinião que você tem sobre as coisas, a forma que você vê as coisas, define você. E aí, se você teve só experiências ruins a vida inteira, você está enxergando uma visão turva. Lembra daquele moço que foi tocado por Jesus? E ele era cego, e a Bíblia diz que quando Jesus tocou nele, ele via árvores como homens. Homens como árvores que andam. Jesus teve que tocar nele pela segunda vez para que ele pudesse enxergar perfeitamente. Sabe, irmãos, muitos de nós que entramos na caminhada do Evangelho, glória a Deus, provamos de algum tipo de sinal miraculoso de Deus. Aconteceu alguma coisa aqui no meu coração, eu senti a presença de Deus. Mas talvez você ainda está enxergando árvores que andam. Você não é mais cego, mas a tua visão também não é clara. A visão ainda continua distorcida. Então você precisa de um segundo toque, você precisa ir lá de novo, na presença do Senhor. Nós devíamos nos preocupar com isso, em saber se estamos enxergando o que Deus quer, se estamos compreendendo da forma certa. E se você tem dúvida, pelo amor de Deus, mergulha na oração, mergulha no íntimo com Deus, até que você possa descobrir e se redescobrir. Porque quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com você mesmo. Quando você sabe quem Deus é, você descobre quem você é também. Jesus perguntava: quem os homens dizem que eu sou? E aí dizia: um está dizendo que o senhor é Jeremias, o outro está dizendo que o senhor é João Batista, é um dos profetas. Pedro se levanta e diz: pois eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou naquela hora para Simão e diz: e tu, Simão Barjonas, tu serás chamado Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, automaticamente ele também recebeu do Cristo a revelação de quem ele era.
de quem ele seria: tu serás a pedra que vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Crise de identidade. São pessoas que não tiveram ainda um encontro com Deus. Tem pessoas que têm esses problemas de crise de identidade. Pessoas que se acham incapazes, inúteis. São desiludidas da vida. Desistem por tudo, porque tem uma imagem de si mesmo ruim. Você precisa ter um encontro com Deus para ver quem realmente você é. Eu não sou bom o suficiente, mas eu tenho que acreditar no Deus que me transforma. Eu tenho que acreditar naquele que me muda, que me molda, que me faz de novo, que me transforma a sua imagem e semelhança. Porque essa é a proposta do Evangelho, é aqui que mora a convicção. Por isso que uma pessoa sem Deus, ela pode até viver um período da sua vida sonhando, arquitetando, projetando, mas vai passando os anos, a vida, vai chegando a velhice, e essa pessoa provavelmente vai frustrando. E o que nos frustra? Nós mesmos. A autodecepção. Decepcionar-se consigo mesmo. Eu tenho certeza que se você fizer uma análise aí do seu passado, olha eu fazendo cura interior aqui hoje. Faz uma análise do seu passado, dá uma voltinha lá atrás. Procure as pessoas que você feriu. Procure as pessoas que você traiu. Procure as pessoas que você prejudicou, que você ofendeu, que você agrediu, talvez com palavras. Procure na sua trajetória momentos ruins. Você vai se ver como uma pessoa ruim. Quando eu olho para trás, eu me vejo um cara ruim. Quando eu olho para frente, eu me vejo um cara sendo transformado. Não mais o mesmo do passado, mas aquele que mudou, está mudando, está vivendo essa metamorfose ambulante, essa transformação diária. Aí, meu irmão, sem Deus, você frustra, porque você não tem aonde se agarrar e dizer: e agora? E agora eu sou um miserável, eu não presto. Há muitas pessoas que feriram uns aos outros a vida inteira e terminaram sozinhas. Porque não tiveram apoio, não tiveram visão, não tiveram revelação, não tiveram Deus. Nós temos. E porque nós temos, nós podemos viver essa mudança interna, essa transformação de nós mesmos. Aleluia! Olhe para dentro de você, irmãos. Procure a integridade. Pastor, está faltando integridade em mim. Desce. Chore. Clame. Passe tempo com Deus. Não, eu preciso ganhar a vida. Você nunca vai ganhar a vida se você não ganhar a sua vida primeiro. Não tente ser nada, fazer nada sem se tornar quem Deus quer que você se torne, porque você vai perder tempo. Você vai frustrar, você vai abrir um comércio, vai frustrar. Você vai tentar ganhar a vida ali, vai frustrar. Você vai fazer a faculdade, vai frustrar. Ah, não era isso que eu queria. Eu me enganei. Perdi tempo à toa.
Nós só precisamos de uma convicção, cara, de quem nós devemos ter em Deus. É muito bom ter projeto, todos nós precisamos de um projeto de vida, para construir a nossa base familiar, para construir em nossos filhos a educação ideal. Nós só precisamos ter um encontro com Deus. Uma vida com Deus é o segredo de todas as coisas. Eu posso pregar aqui inúmeros textos e mensagens, mas tudo se define em uma única coisa: em nós nos tornarmos a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Ser como Jesus é o desafio do cristianismo. Jesus foi o modelo a ser seguido. Por isso que o mundo não está atrás de uma definição do Evangelho. O mundo procura a demonstração do Evangelho. O mundo precisa assistir o Evangelho, pregar a palavra de Deus sem som e sem voz, com a nossa vida. A maior mensagem de todos os tempos foi pregada em silêncio, sabia? Foi pregada em silêncio. A maior mensagem, a mensagem de Cristo Jesus, foi em silêncio. Como ovelha muda no matadouro, ele não abriu a sua boca, mas ele pregou ao mundo inteiro o que era amar. Ele pregou ao mundo inteiro o que significa amor, sem som e sem voz. Partiu apenas da entrega, do sacrifício da sua vida. Esse é o Evangelho pregado, com potencial, com qualidade. Às vezes a gente quer convencer todo mundo falando coisas e falando outras coisas, e tentando mudar a cabeça das pessoas, as ideias das pessoas. Cansei. Se você se tornar a própria palavra, as pessoas vão ler em você, vão ter uma leitura em você. E conforme diz Abacuque, até aquele que passa correndo vai ler, vai ter uma leitura de quem é o Cristo vivo, quem é o Senhor dos senhores. Porque isso vai estar estampado no teu rosto, estampado no seu caráter, estampado em suas ações e reações e em suas atitudes. Aleluia. Clamamos por integridade nessa noite. Senhor, nos dê mais integridade, nos ensina a ter integridade. Nos dá o seu coração, o seu sentimento, os seus pensamentos. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Foi o tempo que nós pregávamos uma palavra que atingia apenas a emoção das pessoas. Eu acredito que o avivamento que está por vir, que vai tocar a nossa igreja, ele virá através do entendimento. Se eu entendo, eu tenho que me posicionar sobre o que eu entendo. E uma coisa que eu disse hoje pela manhã, é que até aqueles que pregam o que não vivem, o meu desejo é que continue pregando, mesmo não vivendo o que estão pregando. Porque a Bíblia diz que pela sua boca te julgarei. Você será provado por aquilo que você fala. Você será provado por aquilo que você diz. Então pregue, mesmo que você não esteja vivenciando isso. É a maneira mais espetacular de ser tratado e provado por Deus. Deus vai pegar você sobre aquilo que você diz. Porque muitas vezes o que você diz não é realmente o que você é. E Deus vai provar para você isso. Até que você se torne. Porque a ideia de Deus é que você se torne. Ser é melhor do que fazer. Ser. Não aparentar ser, mas verdadeiramente ser. E esse é o desejo de Deus, cara. Se renda nessa noite. Renda o teu coração para Ele, brother.
Muda o seu caminho. Acredite. Tenha convicção. Deixa a convicção mudar você. Você não vai mudar porque eu estou dizendo. Você vai mudar se você crer na palavra de Deus. O destino da sua vida está nas suas mãos. Você decide. Você planta e você colhe. Deus é aquele cara que está sempre nos protegendo, sabe? Você cai, Ele levanta. Você erra o caminho, Ele te pega pela mão e te traz de volta. Deus está sempre tentando te acolher, tentando te trazer de volta para o seu propósito. Deus é amor. Deus é fantástico. Por isso que eu amo. Porque eu vi o amor dele sobre a minha vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a grande verdade. Sabe por que nós damos muitas cabeçadas na vida? Porque não desenvolvemos o amor. Então vem um Deus e nos perdoa de novo, e nos perdoa outra vez, e nos toma pelas mãos de novo, e aí nós vamos desenvolvendo amor. Quem muito é perdoado, muito ama. É só você se ver, meu irmão. Eu não quero mais dar desgosto. Eu não quero mais dar trabalho para Deus. Eu quero ser um bom filho. Eu quero dar resultados. Chega de ser criança. Criança dá trabalho. Filho, quando alcança a maturidade, ele flui. Ele coopera com o pai. Eu não quero mais dar trabalho, eu quero cooperar. Eu quero cooperar com Deus. Eu quero ir para a faixa etária da maturidade. Vem, 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 vem. Vem, doce Espírito. Abba, meu Abba.